Bom dia, irmãos. Que a graça do Senhor esteja conosco. Que domingo lindo, que privilégio nós temos de adorar o santo nome do Senhor nessa manhã. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 18, do verso 19 ao verso 23. Nós vamos pensar sobre o tema o Deus justo. E nós vamos começar hoje, nessa série que nós estamos fazendo em Gênesis, contando a história de Abraão, que começou lá no capítulo 12, nós vamos entrar na parte mais tenebrosa da história, na parte mais difícil dessa história, que é a história de Sodoma e Gomorra. Então, nós vamos começar a falar sobre isso hoje, a partir do verso 16 de Gênesis, e vamos até o capítulo 19, verso 15. Mas agora vamos fazer a leitura do verso 19 até o verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: Porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, ficarei sabendo. Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se, Abraão perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Vamos orar? Pai, obrigado pelo privilégio que temos de adorar o santo nome do Senhor, ó Pai. Obrigado porque nós podemos fazer isso em liberdade, ó Deus. E obrigado, Deus, porque o Espírito do Senhor fala aos nossos corações. E o que nós pedimos nessa hora, Pai, é que o Senhor ministre de forma poderosa ao mais profundo do nosso ser, ó Deus. Que pela Tua graça e pela Tua misericórdia nós sejamos tocados pelo Teu Espírito, ó Pai, e assim encorajados, e assim exortados, e assim admoestados, ó Pai, sobretudo transformados pelo poder da palavra do Senhor. Que o Senhor me use, ó Pai, apesar de mim, como Teu instrumento, por causa da Tua graça e da Tua misericórdia. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos então nessa série de pregações que vem lá de Abraão, capítulo 12, o chamado de Deus para Abraão, para ser pai de uma grande nação. E nós vimos caminhando até aqui, e semana passada nós vimos que no capítulo 18, do verso 1 até o verso 15, que Deus confirma que o filho da promessa viria da esposa de Abraão, que é Sarai. Vocês vão lembrar que Abraão e Sarai, ou naquele momento Sarai ainda, agora Sara, tiveram a brilhante ideia de colocar uma escrava como alguém que poderia ser a progenitora do filho da promessa de Deus. E nós vimos que isso deu muito errado. Ismael nasceu, o jumento selvagem, assim significa o nome dele, e isso trouxe uma série de consequências. Mas agora Deus apareceu para Abraão com mais 2 anjos em forma humana e confirmou: olha, a mulher que vai ser mãe do filho da promessa é Sara. E nós vimos que Sara riu de deboche, riu de incredulidade, riu de não crer. Por quê? Porque era impossível. Ela já era estéril, e isso se deu porque a vida toda ela não teve filho, e agora ela estava com 90 anos, ela já tinha passado da fase da menopausa, ela não tinha mais condições biológicas de gerar um filho, e o texto até nos deixa entender que ela e Abraão não tinham mais relações sexuais dada a idade deles. Mas Deus confirma: olha, eu sou Deus, daqui 1 ano vocês vão ter um filho, eu vou vir novamente e Sara dará um filho. Passa esse texto, a gente entra na segunda metade, a partir do verso 16. E a partir do verso 16, Deus começa a falar com Abraão sobre Sodoma e sobre Gomorra. Ele diz: olha, a minha vinda até aqui não é só para confirmar a promessa que eu já fiz outras 4 vezes, mas agora eu estou reafirmando novamente. Mas eu também tenho ouvido o clamor que tem subido por causa da crueldade, da maldade, da perversidade que há em Sodoma e que há em Gomorra. E aí
acontece algo interessante, porque quando Deus fala sobre isso, os dois anjos saem em direção a Sodoma, mas Deus permanece com Abraão, conversando com Abraão. E Abraão agora começa a questionar essa ida de Deus até Sodoma, essa verificação da crueldade de Deus para com Sodoma, porque Abraão começa a questionar, porque Deus diz que vai trazer juízo sobre Sodoma e sobre Gomorra. E quem é que está morando em Sodoma, gente? Ló, o sobrinho amado que em algum momento da história, Abraão chegou a pensar que seria esse então o filho da promessa. Ló, que Abraão juntou um exército e enfrentou outros 3 reis e conquistou todo o território de Israel para livrar ele da mão do inimigo. Ló, o homem em que Abraão amava tanto que fez tudo o que podia e o que não podia para salvar ele. E apesar de ter feito tudo isso, aonde Ló permanecia? Em Sodoma, porque os verdes pastos chamavam a atenção, porque a cidade tinha uma estrutura melhor, porque a cidade tinha uma economia melhor, porque ali a terra era frutífera, aquilo chamava a atenção dele e ele permaneceu ali. Mas nesse sentido, Abraão então começa a interceder, e aqui eu vou fazer um resumo, tá bom? Verso 21 diz assim: descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim, e se esse não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu na presença do Senhor, e aproximando-se Abraão perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos naquela cidade, ainda assim destruirá e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos naqueles que se encontram ali? E aí, a partir daquele momento, Abraão começa a ir diminuindo o número, porque Deus sempre vai respondendo: não, se tiver 50 justos eu vou poupar. Mas Deus, e se tiver 45? Se tiver 45 eu vou poupar. Deus, e se tiver 40? Se tiver 40 eu vou poupar. E aí Abraão vai ficando sem graça no discurso, que ele: Deus, você não me interpreta mal, eu sei que eu estou sendo ousado, mas e se tiver 30? Se tiver 30 eu vou poupar. Mas Deus parece que Abraão vai gerando dúvida no coração dele. Alguns vão dizer que aquela era uma cidade com aproximadamente 5.000 pessoas. Outros vão dizer que é 50.000. Então a gente não sabe muito qual é o tamanho da cidade. Esse é um dado muito difícil de ser levantado. Mas o fato é que havia milhares de pessoas ali. E Abraão vai diminuindo: Deus, e se tiver 20? E Deus diz: não, se tiver 20, por causa dos 20 eu vou poupar. E aí Abraão parece que fica inseguro, porque na verdade quem que Abraão está querendo salvar, gente? É Ló. Abraão está querendo salvar Ló. E aí Abraão vai por último apelo: Deus, você me perdoa assim, eu vou ser um pouco mais ousado, mas se tiver 10? E aí Deus responde: se tiver 10 eu vou poupar. Aqui eu começo a entender uma coisa. Abraão só tem compaixão, amor e capacidade de interceder por uma cidade cruel como aquela, porque ele entendeu como ele foi alvo da graça de Deus. Nós só temos capacidade de interceder, de ter compaixão pela pessoa que está do nosso lado, quando nós entendemos quem nós somos e como a graça de Deus nos alcançou e como nós somos alvo dessa graça, e sendo assim, não somos melhores do que essa pessoa que está do nosso lado. Você vai lembrar que na história de Abraão, Deus chamou ele de forma clara e disse: olha, eu vou te fazer uma grande nação, eu vou te abençoar, eu estou com você. Mas Abraão teve dúvidas. Quando teve fome, ele fugiu para o Egito. Quando ele teve necessidade, ou sentiu que teve, ele mentiu. Quando ele percebeu-se diante de uma proposta da mulher dele de deitar com uma outra mulher, ele disse: não, tudo bem, eu vou. Abraão, nessa trajetória, nessa construção desse processo de maturidade, de confiar em Deus, de realmente entregar a sua vida por Deus, ele falhou muitas vezes, ele titubeou muitas vezes, ele duvidou muitas vezes. Mas o que aconteceu com ele apesar dessas dúvidas?
Deus permaneceu ministrando graça, Deus permaneceu na aliança que Ele havia estabelecido, Deus não desistiu de Abraão em momento nenhum. E por quê? Porque é o amor de Deus que sustenta a nossa aliança com Ele, e não as nossas ações, ou as nossas atitudes, ou os nossos méritos. E quando nós compreendemos isso, nós temos um olhar para o outro mais compassivo. Nós entendemos que o outro é pecador como eu sou, nós entendemos que o outro é falho como eu sou, e nós entendemos que o outro necessita da graça e da misericórdia de Deus como eu necessito. E é por isso que ele intercedia por Sodoma, certamente tendo o sobrinho Ló como alvo principal dessa graça e misericórdia. Mas ele não intercedeu tão somente, exclusivamente pelo sobrinho, ele intercedeu pela cidade. Porque é mais ou menos assim: Deus, se o Senhor não desistiu de mim, não desiste desse povo também não. Deve ter 10 justos lá, não é possível. Deve ter. Poupa os injustos por causa dos justos. Poupa os maus por causa dos bons. Eu só tenho a capacidade de olhar o mundo com esses olhos quando eu me enxergo como alguém que foi alcançado pela graça. Senão eu olho para o outro com desprezo. Senão a gente falaria assim: o quê? 50? Não, Deus, mete fogo mesmo, queima aquele troço, aquela cidade é horrorosa, tem que queimar mesmo. Não é assim que a gente faz quando a gente pensa em algumas pessoas que vêm à nossa mente? Não vamos orar não, porque isso aí não precisa nem, merece nem ter a chance de ir para o céu, tem que ir para o inferno mesmo para largar de ser besta. Quando a gente olha com esse olhar, é porque a gente não compreendeu a grandiosidade da graça que nos alcançou. Eu não sou melhor do que ninguém, meu irmão. Quer ver uma cena? Ontem à noite, Isaac, vamos tomar banho. E o Isaac enrolando. E o Isaac corre para cá. E o Isaac corre para lá. E o Isaac vai para cá, e, filho, por favor, filho, papai não quer brigar com você não, filho. E o Isaac vem para cá, e o Isaac vai para lá, e o Isaac corre, e sai do carro, e pega, e sai do quarto, e pega, e traz para trás, e sai correndo na rua pelado, e volta, e traz de novo. E aquele peteco, e eu, meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder, eu vou matar esse menino. E aquela conversa, aquele trem e tal, e eu peguei, filho, pelo amor de Deus, entra nesse banheiro para tomar banho. Se você for para qualquer lado aqui, nós vamos ter problema. E como um bom menino, ele saiu correndo de novo. E eu perdi a paciência. E eu gritei. E eu bati a porta. E eu catei aquele menino pelo braço. E eu liguei o chuveiro e pus água. E ele não gosta de lavar o cabelo, mas como eu estava com raiva, eu queria irritar ele, eu lavei o cabelo dele na marra. E toda a minha ira foi extravasada ali. Depois que ele estava chorando o tempo inteiro, 10 minutos chorando, berrando, gritando, desesperado, eu pensei: que porcaria de pai que eu sou. Deus jamais faria isso comigo. Deus jamais faria isso comigo. Aí eu peguei meu filho, pus na cama e falei assim: filho, papai tem que dizer uma coisa para você. O papai errou. Você perdoa o papai? Papai gritou com você, papai não pode gritar. Papai bateu a porta, papai não pode bater a porta. O papai errou, o papai falhou. Porque o nosso coração é assim, meu irmão. Ele é mau. Ele é mau. É por isso que os outros matam o outro na rua aí por causa de R$1. Por causa de uma batida de trânsito. Porque ele é mau. Nosso coração deseja o que Sodoma deseja. E Abraão sabia disso. E é por isso que quando ele olha para Sodoma, ele tem graça, ele tem misericórdia, e ele intercede por aquela cidade, porque ele percebe que aquela cidade precisa da graça de Deus, ele percebe que aquela cidade precisa da misericórdia de Deus.
Mas aí o texto continua. E aí meu trem não quer abrir. E aí o texto diz assim, olha só. Segundo lugar, esse texto mostra como Deus é justo. Porque olha só, como que Deus reage diante disso tudo. Olha, então o Senhor Deus disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se esse for o caso, eu ficarei sabendo. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar com o Senhor. E se por acaso houver ali apenas 20, o Senhor respondeu: não destruirei por amor dos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire, ó Senhor, se lhe falo somente mais essa vez. E se por acaso houver apenas 10, o Senhor respondeu: não destruirei por amor aos 10. Eu estou fazendo um resumo aqui. Você viu que a gente fez o verso 20, 21 e pulou lá para o 31 e 32. O que a gente está mostrando aqui? O que a gente está visualizando aqui? Há pelo menos 5 coisas aqui que nós podemos aprender sobre a justiça de Deus. Primeiro, Deus ouve o clamor de injustiça. Ele diz: ó, eu ouvi, o clamor tem aumentado muito, eu tenho ouvido. Deus ouve o clamor daquele que está sofrendo injustiça. Deus não está inerte, Ele não está surdo, mas Ele está ouvindo. Segunda coisa que nós podemos aprender aqui: Deus dá atenção a esse clamor. Ele vai em direção a esse clamor. Ele investiga sobre esse clamor. Você acha que Deus precisava descer para ver se o que estava acontecendo era aquilo mesmo? É claro que não. Essa aqui é uma forma de Deus comunicar para Abraão que ele se dispõe a ouvir, que ele se dispõe a ver, que ele se dispõe a dar atenção, a investigar. Mas Deus precisava investigar alguma coisa para saber se o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra era aquilo mesmo? Não, Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sonda os corações. Lembra que a gente falou sobre isso já? Ele é aquele que vê o mais profundo do interior do homem. Então ele não precisava ir até Sodoma, mas ele vai, ele envia 2 testemunhas, 2 anjos. Para quê? Para mostrar que a justiça dele é uma justiça bem executada, bem feita, que ele não vai na base da fofoca, que ele não vai na base do eu ouvi falar, alguém me falou. Não, eu vi, eu me atentei. Em quarto lugar, esse texto mostra que Deus não pune o justo. Nós estamos no segundo ponto ainda aí, gente. Segundo ponto. Deus não pune o justo. Senhor, se tiver 50, o Senhor vai poupar? Vou poupar. 45, vou poupar. 30, vou poupar. 20, vou poupar. 10, vou poupar. O desejo de Deus não era punir a cidade por simplesmente eu sou um Deus poderoso, eu posso lançar um raio em qualquer lugar e bum, acabou. Não, não é isso. O desejo de Deus era punir a injustiça, a maldade, a crueldade, a perversidade daquela cidade. E se aquela cidade tivesse 10 justos, Deus pouparia a cidade. E nós vamos ver que Deus vai poupar os justos. Deus vai punir os ímpios. Então, aquele papo de que Deus é muito injusto porque Ele pune todo mundo, conversa fiada. Deus pune o injusto, o iníquo, aquele que pratica maldade, perversidade, crueldade, aquele que a maldade habita no coração. Esses sofrerão o juízo de Deus. Eles sofrerão, meu irmão, mas o justo não. O justo não. O justo será poupado. O justo será poupado. Em quinto lugar, esse texto me mostra que o desejo de Deus em aplicar misericórdia é muito maior do que aplicar juízo. Porque você já pensou, meu irmão? Suponhamos que de fato lá tinha 5.000 pessoas. Eu vou trabalhar com um número menor. Alguns teólogos vão dizer que tem mais, mas eu vou trabalhar com um número menor. Suponhamos que lá tem 5.000 pessoas. E Deus, por causa de 50 justos, pouparia os outros 4.950 cruéis. O que esse texto está me mostrando? Que o desejo de Deus em aplicar misericórdia, em aplicar graça, é muito maior, é infinitamente maior do que o aplicar juízo, punição. Só que tem um limite. Tem um determinado momento em que a crueldade, em que a maldade, ela vai
tão longe, ela vai tão alto, que Deus não pode suportar. Então Ele aplica juízo, então Ele aplica a justiça dEle. Então, Deus é justo? Sim, Deus é justo. Por quê? Porque Ele ouve o clamor do injusto, porque Ele investiga a injustiça, porque Ele vai até lá para ver, porque Ele não pune o justo, e porque o desejo dEle de ser misericordioso é muito maior do que o de ser punitivo. Então esse Deus cruel que muitas vezes algumas pessoas pintam por aí, Deus é cruel, Deus é sarcástico. Eu já ouvi esse tipo de argumento. Não, Deus é sarcástico demais. Como que Ele é sarcástico? Se o desejo dEle aqui está claro, que é de abençoar e não de punir, que é de aplicar graça e não juízo. Esse aqui, meu irmão, é o Deus do Antigo Testamento, porque isso aqui é outra coisa que a gente ouve. Não, no Antigo Testamento é só juízo, no Novo Testamento é só graça. Conversa fiada. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Aliás, essa nomenclatura do Antigo e Novo Testamento foi a gente que inventou esse troço. Deus é um só, Ele é eterno, Ele é imutável. Significa que Ele não muda em quem Ele é, no que Ele pensa, no que Ele faz. A justiça de Deus será aplicada e foi aplicada no tempo do Antigo Testamento, assim como é no tempo do Novo Testamento. E a sua graça e a sua misericórdia, a gente está vendo isso aqui, também funciona na mesma proporção. Na mesma proporção. Mas aí agora a gente vai para o continuar da história, porque Abraão acomodou. Abraão pegou e falou assim: não, então está tudo certo. Acabou o diálogo entre Deus e Abraão. Deus foi embora, não foi para Sodoma. Sodoma só foram os anjos, os 2 anjos. E Abraão voltou para casa. E aí a gente vai para o capítulo 19. E aí o capítulo 19, meu irmão, o capítulo 19 é show de bola demais. Porque olha só o que acontece. Verso 1: ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Aqui é a primeira expressão que a gente tem que dar atenção. Naquele tempo, as pessoas que ficavam ao portão da cidade assentados eram os juízes da cidade, eram pessoas de posição na cidade, pessoas que iam resolver conflitos no decorrer da cidade. Então, possivelmente, Jó tinha... Jó, onde eu estou? É Ló. Eu falei Jó, estou doido. É Ló. Ló tinha alcançado essa posição, então ele tinha... Veja bem, no início ele mudou para perto de Sodoma, para perto. Depois houve uma guerra, Ló foi levado cativo, escravo, lá para um povo. Abraão foi lá, resgatou ele, trouxe para trás. Agora Ló está dentro de Sodoma, ele está dentro da cidade. Mas não só dentro da cidade, ele agora faz parte da cultura da cidade, porque ele é um dos juízes da cidade, ele é uma das pessoas que julga os conflitos da cidade. Então, para você entender como que Ló foi se aproximando da cidade, ele primeiro viu, depois ele foi morar perto, depois ele sofreu a consequência de estar ali, não adiantou, porque ele, quando volta da guerra resgatado pelo seu tio, ele agora está dentro da cidade, e não só dentro da cidade, como faz parte da estrutura social da cidade. Certo? Então Ló estava lá. Quando viu os anjos, essa palavra anjo aqui, tá, gente? É assim, ela serve para nós, mas não é que Ló viu e viu que era anjo. Ele viu 2 homens vindo ali. Quando viu os anjos, levantou-se, indo ao encontro dele, prostrou-se o rosto em terra e lhes disse: por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: não, passaremos a noite na praça. O que os anjos estavam indo fazer na cidade de Sodoma? Investigar a crueldade e a maldade da cidade. Então os anjos não queriam abrigo, eles queriam ficar no meio da praça mesmo, porque eles queriam passar a noite ali no meio da praça para ver o que é que está acontecendo com aquela cidade. Ló insistiu tanto, a palavra aqui é: Ló ficou tão desesperado que ele falou: não faz isso não, vocês não podem passar a noite aí nessa cidade, não faça isso. E aí que eles entraram na casa dele, deu-lhes um banquete. Aqui, meu irmão, isso aqui é um trocadilho interessante,
Porque no capítulo anterior, Abraão recebeu a Deus e os dois anjos e disse assim: olha, eu vou servir um pouco de água e um pouco de comida. Mas esse pouco de comida foram 3 litros de farinha da melhor que tinha. Foi um churrasco do cordeiro do melhor que tinha. E foram água, vinho e azeite, tudo do melhor que tinha. Agora Ló diz que vai oferecer um banquete. Mas olha só o que é o banquete dele. Fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Esse é o banquete de Ló. O banquete de Ló é alguém que não tem capacidade de repartir o melhor que tem, mas o que tem de mais rápido para oferecer. O que nós podemos fazer aqui mais rápido desses caras? É pão sem fermento, porque com fermento vai demorar, então vamos, pãozinho com fermento aqui, sai, vapt-vupt. É um cafezinho com leite, serve? Isso aqui é para a gente chamar a atenção nossa mesmo, é para mostrar o seguinte: como Sodoma o conceito, a cultura, os valores são completamente diferentes. Abraão diz que vai oferecer pouco e oferece o melhor e muito. Ló diz que vai oferecer muito e oferece pouco e nada. Então é para mostrar como que alguém que vive na dependência de Deus encara o outro, e como que alguém que não vive encara o outro, porque Ló ali já está contaminado pelos valores da cultura daquela cidade. Então deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram homens de Sodoma, tanto os moços quanto os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Aqui o bicho vai começar a pegar. Alguém falou que chegou carne fresca na cidade. Olha, chegaram 2 homens aí, Ló levou para a casa dele. Já era de noite, porque os homens chegaram já anoitecendo, e aqui eles já entraram na casa de Ló, já foram recebidos, já jantaram, jantinha meia boca, mas jantaram. E aí agora, os homens circulou na cidade que tem 2 homens na casa de Ló. Os moços, os jovens e os velhos, de todos os lados aqui é uma referência social. Tanto os ricos quanto os pobres, tanto a extremidade leste quanto a oeste, norte ou sul da cidade. A ideia aqui é que todo tipo de homem cercou a casa de Ló, cercaram a casa de Ló de todos os lados. E aí a gente vai, continua o texto, verso 5. E chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui para fora para que abusemos deles. Gente, a palavra aqui, a tradução no original, deu uma atenuada, porque fica difícil você escrever o seguinte: traga-os aqui para fora para que a gente possa estuprar eles. Ficaria pesado esse trem na Bíblia, não ficaria? Então o tradutor aqui deu uma amenizada e colocou abusemos, para que dê o mesmo entendimento. Mas a palavra é essa: para que a gente tenha relação sexual com eles, para que a gente estupre eles. Essa é a palavra. Essa é a palavra. E aqui tem 2 coisas que devem chamar a atenção do nosso coração. Primeiro, como eles não tinham vergonha nenhum do pecado, eles estão gritando. Traga aqui para fora para que a gente abuse deles. Eles não estão assim: vamos fazer um negócio aqui para a gente. Não, eles não estão cochichando. O pecado já era algo tão presente, tão grandioso no coração deles, que eles não tinham mais vergonha. Segundo, esse pecado, ele tinha um lastro tão grande que ele alcançava toda a cidade. Todo mundo foi contaminado por esse valor. Terceiro, esse pecado aqui é o pecado da homossexualidade. Pastor, mas tem esse trem na Bíblia? Está para todo lado que você caminhar. E se você for para Romanos, capítulo 1, do verso 24 em diante, você vai observar lá o seguinte: que Deus diz que os homens abandonaram o seu instinto natural para terem relações antinaturais. E aí Paulo usa a seguinte palavra: homem com homem,
mulher com mulher. Mas a palavra ali não é homem, a palavra no original grego é macho. E há um motivo porque Paulo faz isso. Ele diz macho com macho, fêmea com fêmea. Por quê? Porque a degradação da imagem para a qual Deus criou o homem e a mulher foi tão grande que eles já não mais se pareciam com a imagem humana que Deus os criou, mas com animais. Eles agiam apenas por instintos. Eu sei, meu irmão, hoje em dia a gente pode até ser preso para falar isso, mas é o que a Bíblia diz. E se você não crê na Bíblia, não crê em Deus, isso aqui não tem nada a ver com você. Você não precisa ficar irritado, magoado, chateado com isso aqui. Isso aqui não tem nada a ver com você. Agora, se você crê em Deus, se você crê na Bíblia, Deus diz claramente: o homem foi feito para um relacionamento com a mulher, e a mulher foi feita para um relacionamento com o homem. E todo relacionamento homem com homem ou mulher com mulher é um relacionamento antinatural. Antinatural. É uma rejeição da imagem de Deus para o qual você foi criado. É uma rejeição. Isso faz desse pecado o pior de todos os pecados? Não, de forma nenhuma. Isso faz desse pecado um pecado. Esse pecado é alvo da graça de Deus? Meu irmão, com certeza. Alguém que tem essas práticas pode ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus? É claro, porque você pode. Então eu posso, e a pessoa assim também pode. Então, como igreja, nós jamais deveríamos olhar para alguém que infelizmente está enraizado no pecado da homoafetividade e dizer: essa pessoa é pior do que eu. Não, o princípio estabelecido aqui é o princípio primeiro de Abraão, intercedendo por Sodoma. Lembra disso? Essa pessoa não é pior do que eu. Essa pessoa precisa da graça tal como eu preciso. Mas eu não vou mentir para ela e dizer que está tudo bem. Isso é pecado. Isso é pecado. Assim como é pecado mentir, assim como é pecado adulterar, assim como é pecado tantas coisas que a gente faz no nosso dia a dia. E por isso nós precisamos da graça. Por isso nós precisamos da graça. Tranquilo? Tudo claro aqui? Beleza. Então, esses homens gritaram: traga eles para fora. Então Ló foi até a porta, fechou. Falei: deixa eu conversar com ele, só um minutinho. Fechou aqui e Ló sai. Meus irmãos, a palavra aqui, meus irmãos, é: eu estou inserido no meio de vocês, eu faço parte dessa cidade, eu faço parte dessa cultura. Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Ló tinha um senso de como aquilo era cruel, de como aquilo era perverso, de como aquilo era ruim. Olhem aqui. Isso aqui mesmo. Meu irmão, isso aqui é o fim da picada. Olha o verso 8. Olhem aqui, eu tenho 2 filhas virgens e vou trazer elas para vocês. Olha, gente, eu quero que você preste atenção. O que é você viver em Sodoma? Ló tinha um senso de justiça melhor do que aqueles homens que já estavam totalmente perdidos. Mas a maneira dele resolver um problema de perversidade, de crueldade e maldade é como? Com outra maldade, com outra crueldade, com outra perversidade. Porque o que Ló está fazendo aqui é uma comparação de um pecado maior para um pecado menor, de um mal maior para um mal menor. Ló não está olhando a santidade de Deus, Ló não está olhando como Deus aprova ou desaprova isso, ou se isso tem algum motivo para que Deus possa olhar com ira sobre isso. Não, Ló está dizendo o seguinte: não, o que vocês querem fazer é terrível, é horroroso, mas eu tenho 2 filhas aqui, virgens, e eu vou dar elas para vocês, vocês façam o que quiser com elas. Você está de brincadeira comigo? Como é que você vai resolver o problema? É assim? É com mais pecado? É enfiando a cara ainda mais no pecado? Não, eu só estou com o pé na toleira, agora eu ponho os 2 que eu saio. Como que você sai? Não sai, amigão. Mas isso mostra que mesmo alguém que tinha o temor de Deus no coração,
mesmo alguém que tinha aprendido os princípios do temor de Deus no coração, porque Ló foi criado com seu tio Abraão. Ló viu o chamado de Deus para Abraão. Ló caminhou com Abraão, viu os milagres, viu as promessas, viu as realizações, viu tantas coisas maravilhosas acontecendo. Mesmo Ló tendo esse temor, ele estava em Sodoma, o seu coração tinha sido contaminado de tal forma que para ele a resolução de um pecado era outro pecado, que na cabeça dele era alguma coisa menos pior. E assim muitos de nós fazemos. Nós queremos resolver os problemas das nossas vidas não arrependendo do nosso pecado, não lançando a nossa confiança no Senhor, mas simplesmente dizendo o seguinte: o que eu posso fazer para ficar menos pior? Nada, meu irmão, porque todo pecado é pecado contra a santidade de Deus, e por isso todo pecado é terrível. Todo pecado deveria ser algo que assombrava o nosso coração. Todo pecado deveria ser algo que a gente tem que fugir com todas as nossas forças. Não dá para negociar, não dá para dizer mais ou menos aqui e menos pior ali. Não. Mas Ló já estava contaminado demais para fazer esse tipo de avaliação. Ele já estava em Sodoma por tempo demais. E essa é a consequência. Deus havia dado várias chances para Ló. Quando Ló ficou rico e próspero e começou a discussão lá com Abraão, Abraão não quis discutir. Ló, para onde você quer ir, Ló? Vai para o lado que você quiser, eu vou para o outro, não quero te atrapalhar não. Ló olhou e falou assim: eita, ali é verdinho, ó. Essa terra é meio árida e ali, ó, ali é bom demais. Abraão falou: mas lá é perto de Sodoma, os homens lá são maus. Ah, mas lá é verde, e verde é melhor para criar pasto, para ganhar dinheiro. Lá é mais negócio para mim. Ló foi, teve guerra, Sodoma foi destruída, Ló foi levado pelo povo inimigo. Abraão vai lá, resgata Ló, traz Ló de volta. O que você faria no lugar de Ló, meu irmão? Oh, tio, pelo amor de Deus, tio, eu quase morri, eu estou aqui desesperado, deixa eu viver debaixo da tua asa. Ló não fez isso não. Ló voltou para Sodoma, levou as suas filhas para Sodoma, sua família para Sodoma, e se estabeleceu ainda mais em Sodoma. Agora ele não está mais do lado de fora da cidade, agora ele está do lado de dentro, porque é assim que o pecado faz conosco. Ele nos chama e devagarzinho a gente vai dando um passinho, e de repente a gente vai dando um passinho, e de repente a gente já está lá com os dois pés atolados. É por isso que Paulo vai dizer que a gente tem que fugir do pecado, porque o pecado não é um negócio para você ficar conversando, não é um negócio para você ficar argumentando, não é um negócio para você ficar negociando. O pecado é para você fugir. Está parecendo pecado, então corre o mais forte que você pode. Corre desse negócio, não se envolva com isso, não assine esse papel, não ligue para essa pessoa, não responda essa mensagem, não abra esse e-mail. Fuja do pecado, porque do contrário, o pecado vai trazer consequências horrorosas, terríveis. E você acha que você não seria capaz de oferecer a sua filha, mas quando você estiver envolvido no pecado, você vai oferecer achando que é a melhor das ações que você pode tomar. Façam com elas o que quiserem, porém nada façam com esses homens, pois se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: saia daí, Ló, sai da nossa frente, sai. E acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Eles estão fazendo uma referência à função social que ele já desempenhava, ele já era um juiz, por isso que ele estava à porta da cidade. Agora está assim, ele está achando que ele quer mandar em todo mundo aqui, chegou agora e quer sentar na janelinha. Quem que esse Ló está achando que é? Vamos fazer com você pior do que com eles. Você está achando que nós estamos aqui para brincadeira? Você está achando que o nosso coração é só meio perverso, é só meio cruel? Não, Ló, nós vamos pegar você também, cara. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. E aí? O que Deus faz num cenário desse?
Sabe o que é maravilhoso, meu irmão? Por mais afundado, envolvido que o nosso coração possa estar no pecado, Deus não deixa de exercer a sua misericórdia. Deus não deixa de vir em nosso favor. Deus não deixa de nos resgatar. E aí o verso 10 diz assim: porém os homens, são os anjos, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que eles se cansaram a procurar a porta. Então os anjos abriram a porta, quando viram que o trem ficou feio para Ló, cataram Ló para trás, estenderam a sua mão, e uma espécie de feixe de luz muito forte, daquele que desnorteia, daquele que deixa a gente temporariamente cego, alcançou aqueles homens. E eles tentaram tatear ainda, mesmo cego. O desejo, o instinto pecaminoso deles era tão absurdo que eles ainda continuaram procurando a porta. Eles ainda tentaram: não, peraí, eu não estou vendo nada não, mas deve estar por aqui, vamos pegar esses canalhas, vamos pegar. Até que não acharam, e desistiram, e se cansaram, e foram embora. Porque nem que seja aos 46 do segundo tempo, Deus nos resgata de nós mesmos. Deus nos resgata de nós mesmos. Gente, isso aqui tinha que emocionar o nosso coração. Sabe, esse negócio aqui tinha que rasgar a gente por dentro. Porque eu e você não somos diferentes, nem de Sodoma, nem de Ló. Mas ainda assim Deus nos puxa, Deus nos resgata, Deus nos salva e Deus nos livra. Deus nos livra. Mas olha só, e então os homens disseram a Ló: você tem aqui mais alguns dos seus, genro, filho, filhas, todos quantos você tem na sua cidade? Faça-o sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado e chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Gente, isso aqui é espetacular, porque os anjos agora resgataram Ló e falaram assim: Ló, você estava na lista, mas depois desse trem que você fez com suas filhas aí, Ló, aí você está de brincadeira comigo, então você não vai mais não, nós vamos tentar salvar outras. Não, eles não fizeram isso. Eles entenderam o desespero de Ló, eles entenderam a maneira que Ló estava contaminado por causa da cultura que ele estava inserido, e ainda assim eles resgataram Ló, mas não só Ló. Agora ele diz assim: Ló, quem da sua família está aqui? Seus filhos, suas filhas, genro. Sogra não tem, você viu, né? Sogra não tem. Estou brincando, não tinha sogra porque Ló foi para lá, já casado com família e tudo. Então ele pega e fala assim: chama todo mundo, some com esse povo da cidade, porque nós vamos destruir. O veredito já estava dado. Eles foram lá para ver se a cidade era cruel mesmo. Ficou claro que a cidade era cruel? Oxi, com folga. Foi rapidinho, eles já descobriram isso, está tudo certo. Agora nós temos prova. Veja bem, meu irmão, Deus não estava querendo saber se de fato a cidade era cruel. O que Deus estava querendo fazer era um justo juízo, e um justo juízo acontece por meio de provas, e agora a prova estava ali. Os anjos foram testemunhas da crueldade, da perversidade, da maldade daquela cidade, e agora a sentença já está dada. Deus nos enviou a destruir. Mas aí tem um problema, porque nós estamos exatamente nesse cenário nos dias de hoje, meu irmão. Esse é o nosso cenário. O mundo vai ser destruído por causa da ira de Deus. E por que ele vai ser destruído por causa da ira de Deus? Porque a maldade humana já está chegando no limite da paciência de Deus. Então Deus ainda aguarda com graça e com misericórdia aqueles que vão se arrepender, aqueles que vão entregar o seu coração, aqueles que vão confiar a sua vida nele. Mas Deus vai destruir. É isso que vai acontecer. E o chamado agora é o mesmo. Olha só, verso 14. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, e que estavam para casar com as suas filhas. Então olha só, naquele tempo, gente, não existia negócio de namoro. O que existia é o seguinte: você fazia um elo de compromisso. Ó, meu filho casa com seu filho, beleza? Beleza. Eles iam crescendo, e aí chegava um determinado momento em que você
criava o pacto desse compromisso. Como é que esse pacto se chamava? Noivado. Então o noivado já era um pacto de casamento. Então você fez o noivado, um ano depois, exatamente um ano depois, você participava da cerimônia de casamento mesmo. Mas o noivado já era um compromisso tão sério que para você desfazer o noivado era o divórcio. Era o divórcio, para vocês entenderem. O noivado era tal como é hoje. A noiva permanecia na casa dos pais, o noivo permanecia na casa dos pais, e eles iriam se encontrar um ano depois para se casarem. Mas o compromisso, a palavra dada ali, a aliança feita ali, já era uma aliança de casamento. Então, o que parece é que aquelas duas filhas que eram virgens, o que significa que elas não tinham casado ainda, elas estavam em compromisso de noivado com outros dois rapazes, que eram seus genros. E aí, só tem esses caras para salvar, porque o resto é ele, a esposa e as duas filhas. Então, Ló vai lá, levantem-se, saiam desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Olha, deixa eu te falar um negócio. Jesus vai vir pela última e pela segunda vez, e quando Ele vier, a Bíblia diz que esse vai ser o grande e terrível dia do Senhor. Haverão aqueles que gritarão: socorro, 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 mas não mais serão ouvidos, porque já se passou o tempo de ser resgatado pela graça e pela misericórdia de Deus. Portanto, arrependam-se agora mesmo, voltem o seu coração para o Senhor e vivam com fidelidade a esse Deus que te resgatará no dia terrível dele. Ah, pastor, está brincando. Está brincando não, meu irmão. Mas eles acharam que estava. Eles acharam que isso não era verdade. Então eles não foram. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e as suas filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, eles se demorassem, aqueles homens o pegaram pela mão, e ele, a sua mulher e as suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram e puseram para fora da cidade. Ló ainda estava titubeando, gente. Ló ainda não queria deixar Sodoma. Ló ainda não queria. Bora! Está parecendo Isaac para tomar banho. Bora, Ló! Bora logo! Pega suas mulheres, pega. Mas os genros não chegaram, eles não vieram. Ô Ló, deixa eu te falar um negócio aqui. Vai acabar tudo, vai destruir tudo. É fogo que não acaba mais. Você tem que sumir daqui agora. Não, mas sabe o que é? Que a gente tem que pensar aqui. Tem só mais um negocinho para eu fazer. Assim que eu terminar. Sabe o que é, pastor? Eu preciso só largar um viciozinho que eu tenho. Assim que eu largar esse viciozinho, aí eu me entrego para Jesus. Aí a minha vida é só Jesus. Aí você vai ver só. É porque é o seguinte, pastor, tem um negocinho meio atravessado aí, e se eu for para Jesus agora vai dar ruim. Então deixa eu terminar esse negócio aqui. Acho que daqui 2, 3 anos no máximo eu estou liberado. Você não entendeu, meu irmão. Você não entendeu o senso de urgência que tem aqui. Você não entendeu o senso de desespero que tem aqui. Aqueles anjos demonstrando a compaixão e o amor de Deus cataram Ló pelo braço, as suas filhas, a sua esposa, e levaram para fora da cidade e simplesmente enxotaram eles. Some daqui. Deus é tão misericordioso, Ele é tão bom, que Ele supera a nossa vontade de ser mal, que Ele supera a nossa vontade de procrastinar o nosso coração para com Ele. É por isso que quando a graça de Deus vem sobre nós, isso é chamado de graça irresistível. Deus te chama de forma tão poderosa, que a única sede que você tem, o único desejo que você tem, a única vontade que você tem é falar: Senhor, me envolve em teus braços e me acolhe com graça e misericórdia. Senhor, me toma para si, Deus, porque eu mesmo não tenho nem força para fazer, eu não tenho nem força para ir. Então, Deus, me carrega no colo, porque eu preciso do Senhor. Meu irmão, quando eu penso no tamanho dessa graça, quando eu penso no tamanho dessa misericórdia, o meu coração se constrange,
Porque tantas vezes eu desobedeci ao Senhor, tantas vezes eu rejeitei o Senhor, tantas vezes eu pensava que aquilo que o Senhor queria não era o certo para mim, não era o melhor para mim, e ainda assim, Deus com graça, Deus com misericórdia, Ele me acolheu em seus braços, Ele me carregou, Ele me tomou, e Ele não me deixou caminhar pelo vale da sombra da morte, porque Ele é misericordioso, porque a graça dEle é tremenda, ao ponto de ir contra o meu próprio coração. E louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor por isso. O que fazer diante de um texto tão forte como esse? Primeiro, nós precisamos entender que nós só somos capazes de interceder por outros quando nos percebemos como alvo da graça e da misericórdia de Deus. Só assim nós vamos olhar para o outro e nós não vamos pensar, esse aqui é mais pecador do que eu. Não, nós vamos olhar para o outro e nós vamos saber, essa pessoa é tão pecadora quanto eu sou, essa pessoa precisa tanto da graça quanto eu preciso. Por isso que o meu trabalho não é de condenar, não é de aplicar juízo, mas é de ministrar graça, é de ministrar misericórdia, porque o juízo cabe ao Senhor, Deus justo juiz. A mim não cabe o juízo, a mim cabe a graça e a misericórdia, a intercessão. A mim cabe isso. Segundo, Deus é justo juiz e Ele não deixará o pecado impune. Apesar do desejo de Deus em aplicar misericórdia ser milhões de vezes maior do que o de aplicar juízo, nós precisamos saber que o juízo de Deus virá sobre todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. O juízo de Deus virá sobre toda injustiça. O juízo de Deus virá. Você pode até achar que está demorando, mas quando vir, você vai achar que foi rápido demais. Você vai falar assim, Deus podia ter dado mais um aninho só. Ei Deus, se você dá mais uma semana eu tinha arrependido. Terceiro, ao escolher a boa cidade de Sodoma, Ló escolheu caminhar no pecado, e isso lhe trouxe sérias consequências. Lembre-se disso, o pecado sempre tem sérias consequências. Meu irmão, Sodoma está aí, ó. Nós estamos em Sodoma. Nós estamos em Sodoma. Nós estamos aqui. Essa cidade aqui é uma representação de Sodoma. Ainda talvez não tão cruel quanto Sodoma é, mas nós estamos caminhando para chegar lá, a largos passos. O quanto você está se envolvendo com Sodoma, com o sistema, com a forma, com os pecados. Não faça isso, meu irmão. Isso vai ter consequências. Apesar de Ló ter sido resgatado, apesar da família de Ló ter sido resgatada, nós vamos ver no nosso próximo encontro como as filhas de Ló também tinham sido contaminadas por esse pecado. Você vai ver, por exemplo, que as filhas de Ló embebedaram o pai para dormir com ele. Eu estou falando, agora aqui é só bagaceira, meu irmão. Estou falando, é o pior trecho dessa série que nós estamos. Porque o pecado estava ali. O pecado estava ali. E apesar dos vários recados de Deus para Ló, Ló não saiu de Sodoma, ele permaneceu lá. Sodoma é uma amostra de onde o coração pecaminoso pode chegar. Em qual direção o seu coração está indo? Porque se você alimenta pecado, meu irmão, você vai pecar. Se você alimenta a maldade, é a maldade que você vai fazer. É por isso que o desafio do nosso coração diante de um texto como esse é dizer assim: Senhor, me ajuda, me dá força para eu fugir do pecado. Mas não só fugir do pecado, mas abraçar a graça, abraçar a misericórdia, abraçar um olhar, ter um olhar de compaixão para com o outro. Quinto, apesar das más escolhas de Ló, Deus não abandonou. Isso é maravilhoso. Você consegue perceber a grandeza da misericórdia de Deus em seu favor? Apesar das más escolhas, Deus não desistiu dele. Deus foi. Não tinha 10 justos lá, mas tinha Ló e a família dele. Então vou atrás de Ló e da família dele. Deus não abandona o justo. Sexto, os genros foram chamados pela graça, mas se recusaram a ouvir.
e por isso não participaram dela. Você tem ouvido o chamado da graça de Deus por sua vida? Você tem ouvido, meu irmão? A mesma graça que convocou aqueles genros para serem salvos é a mesma graça que está convocando você agora nessa manhã para você ser salvo. Arrependa-se do seu pecado. Abandona o seu orgulho, a sua vaidade, seu ego. Larga esse trem para lá. Esse trem não vai dar nada de bom não, gente. Isso aí é só bagaceira. Abandona o seu pecado e lança-se completamente aos braços do Senhor. Uma última frase para encerrar. Aprendemos com Sodoma que o pecado é poderoso. Como ele nos corrompe e nos distorce da imagem de Deus. Mas também aprendemos como a graça de Deus é extraordinária, nos redimindo e nos resgatando de nós mesmos. Isso é maravilhoso. O pecado é poderoso, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E é nessa graça que nós confiamos, nos agarramos e permanecemos nela. Eu queria que você tivesse um tempo de oração, nós vamos louvar ao Senhor. E eu queria que você tivesse um tempo de reflexão do seu coração para com Deus. Que você pudesse pensar, poxa, Deus, eu estou em Sodoma mesmo, e eu estou fazendo o que Sodoma faz, e eu me percebi nesse sentido. Então, Deus, me ajuda a ministrar a graça, me ajuda a me arrepender dos meus pecados, escancara, o que for necessário, o meu orgulho, a minha vaidade, escancara, mas me capacita, porque eu quero ser resgatado pelo Senhor. Eu entendi que eu não tenho força, então eu preciso ser resgatado pelo Senhor. Enquanto a gente canta essa música, meu irmão, tem o seu momento de oração, é o seu. Não vamos pedir para você ficar de pé, para você levantar, para você erguer sua mão, nada disso. O que eu quero pedir é que você olhe para o seu coração e fale com Deus, de maneira profunda, sincera e verdadeira. Minha vida entrego a Ti, os meus sonhos entrego a Ti. Faz de mim vaso novo, com coração novo, vaso de barro em Suas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do Seu grande amor. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus, Tu és o Cordeiro Santo, que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus.
Pai, obrigado pelo teu amor. Obrigado, Deus, porque o Senhor não esconde de nós a verdade. Obrigado porque o Senhor nos desafia, mostrando o nosso pecado, mostrando a nossa incapacidade e mostrando a nossa necessidade de Ti, ó Pai. Mas obrigado porque os Teus braços não estão longe, os Teus braços estão perto, ó Pai. E por isso nós podemos nos agarrar nele, confiar nele, ó Pai. Nós louvamos ao Senhor pelo Teu resgate, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Deus, que nos resgata de nós mesmos. Obrigado porque o Senhor vem até nós, mesmo com o nosso orgulho, mesmo com o nosso ego, mesmo com a nossa vaidade. O Senhor rompe conosco mesmo, ó Pai, para nos tomar em Teus braços, para nos chamar de filhos e para nos conduzir para a glória eterna. Oh Deus, nós adoramos o Teu santo nome, ó Deus. E eu peço ao Senhor nessa hora, ó Pai, a todos os corações contritos aqui diante do Senhor, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, dê a cada um a capacidade de arrepender-se do seu pecado, de se comprometer com o Senhor, de viver para a Tua glória e de desfrutar da Tua doce presença, Pai. Porque o Senhor se faz presente entre nós, porque o Senhor se faz presente nos nossos dias, ó Pai, porque o Senhor se faz presente quando as nossas lágrimas são derramadas, porque o Senhor se faz presente quando a dor alcança o nosso coração, ó Pai. O Senhor nunca nos abandona, Deus, e por isso nós louvamos o Teu nome, por isso nós adoramos o Senhor, ó Pai, e agradecemos pelo Teu amor em nosso favor. E que agora a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus eterno Pai e as santas consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre todos nós e todo o povo do Senhor reunido sobre a terra, hoje e por todo sempre. Amém. Amém.